Ponto 6. Não perseverar. Não perseverar. Qual de vocês construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Jesus agora vai dizer de uma torre. Jesus agora vai falar sobre uma certa torre. E essa torre é a tua vida e a minha vida. Toda vez que nós entregamos a vida para Jesus, nós iniciamos uma construção. E é uma construção de uma nova vida em Cristo. Você começa a mudar teus pensamentos, você começa a mudar teus desejos, você começa a mudar teus sentimentos, você começa a mudar teus relacionamentos, você começa a mudar teus comportamentos, tuas atitudes, e você vai construindo aquela torre, e as pessoas que te conheciam antes vão falar assim: uau, que legal, cara, aquela pessoa mudou mesmo de vida, eu conhecia ela, cara. Não valia nada, cara, agora está aí, na igreja, é só, tá aí, não fala mais palavrão, né? Olha só, agora o cara está sem pecado. Rapaz, tô gostando de ver, o cara está, nunca vi, hein? Olha só, não dava nada, não dava um pila para esse cara, e agora está aí, ó. É assim que o mundão fala, né? Não valia um pila, agora está aí, olha só, Deus existe mesmo, hein? Deus existe mesmo, tem que confessar, hein? A torre está maravilhosa. Nós estávamos em Santiago, no Chile, e lá tinha a maior torre da América Latina. Eu queria muito ver aquela torre. Daí eu cheguei, tem que fazer assim para ver ela. Ela quase faz uma curva assim. E aí eu fiquei pensando, quando eu estive lá, né? Quanto tempo e quantas pessoas foram envolvidas naquela obra para eles chegar naquele ponto. Agora imagina se eles tivessem parado a obra no meio. Que vergonha para o país do Chile. Que vergonha para o prefeito da cidade. Que vergonha para a empresa que teria começado. Parar no meio e não seguir a obra. Porém, muitos cristãos começam a caminhada bem. Começam a caminhada com Cristo, vão se desenvolvendo, mas chega um momento que eles cansam. Eles cansam de vir na igreja, eles cansam de ser cobrados por pastores, por discipuladores. Eles pensam que é cobrados, né? Só que a verdade é cuidados. Muitas pessoas confundem cuidado com cobrado. Ninguém cobra ninguém aqui. Nós cuidamos. Você virou ovelha da Viva, vamos ter que cuidar. Vamos se meter na tua vida mesmo. É assim que funciona. Pastor é assim. Pastor não chega para ovelha: ovelhinha, como você está? Não. Vem para cá, tu está indo para o inferno, volta aqui. Mas muitos se cansam. Ai, tudo é santidade, tudo é pureza, tudo não pode. Quer saber? Vou retornar para minhas antigas práticas. Aí você retorna, né? E muitas pessoas que estavam vendo você construir a tua nova vida vão dizer: ué, você não estava crente? Você não era cristão? Você não era da igreja? O que aconteceu? Sabe, né? Cansa. Eu não crente, usado por Deus, mas a Bíblia fala que até os jovens se cansam. Mas se confiam no Senhor, renovarão suas asas, como as águias. Não adianta ter iniciativa e não ter acabativa. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, disse que é melhor você jamais entregar a vida para Jesus do que você entregar e depois se desviar, cara. O castigo que você vai sofrer é muito pior do que um não crente que nunca conheceu Cristo, nunca se entregou para Cristo, cara. O calcular o preço é necessário. No momento que você esteve no apelo para entregar a vida para Jesus, deve ter pensado: vai ter que mudar de vida, vai ter que mudar de pensamento. Não calculou o preço, achou que ser crente era uma moda. Até vai ganhar mais grana sendo crente, quem sabe. Mas, né? Persevere. O ponto 7, vamos lá, penúltimo ponto. Não lutar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pense com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com 20? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Uma vez estava no meu quarto orando, e eu lembro que me chamou muita atenção a primeira vez que eu li um texto que estava em Efésios capítulo 5 e capítulo 6, aonde dizia o comportamento de um cristão, e dizia depois que existia uma armadura para um cristão usar, que era o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete de salvação, as sandálias
do Evangelho da Paz, a espada da palavra. Eu falei, que top isso aí, cara, literalmente um soldado. E eu fui estudar, e aqueles elementos eram justamente um soldado romano da época do apóstolo Paulo. Aí eu fui orar a Deus e pedir, Deus, por que o Senhor quer tanto que a gente seja soldado? Aí Deus me explicou assim, Edson, olha só, quando você está no quarto, na tua intimidade comigo, eu te vejo como filho. Mas quando tu sai da minha presença aqui e vai viver a vida cristã em meio ao mundo mal, você tem que entender que você é um soldado. Você está em guerra. E aí, toda vez que alguém me pergunta, como o senhor resume a vida cristã, pastor? Eu falo, guerra. Guerra. Guerra contra quem? Primeiramente, guerra contra si mesmo. É guerra para jamais voltar a ser aquilo que você era antes de Cristo. Guerra para jamais fazer aquilo que tu fazia antes de Cristo. Existe uma frase que diz que o apóstolo Paulo, a maior luta dele era jamais voltar a ser o perseguidor Saulo. É guerra contra Satanás, que traz propostas, traz tentações. É guerra contra esse mundo, com suas ideologias, com suas tentações e propostas. É guerra muitas vezes contra perseguições. É guerra contra calúnias. Para você se manter firme na vida cristã, cara, tenho que lhe informar, tu tem que ser um soldado. Tu tem que viver em guerra. Não confunda viver perturbado. É na paz do Senhor. Jesus disse, dou-lhes a minha paz vos dou. Não as dou como o mundo a dá. A gente fica feliz com a paz, mas segue o texto. No mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci. Pô, quem vence algo que não luta? A minha já falecida avó dizia, sem luta não tem vitória, meu neto. Eu amava quando ela falava aquilo. Que a gente vive em luta mesmo, né? Uma frase tão simples, mas tão cabível. Como eu vou vencer algo sem luta? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Venci o quê? Venceu o quê? A luta. Mas cabe a você usar a armadura, ter a palavra do Senhor na sua mão, viver em santidade, viver em pureza, é guerra mesmo. Ponto 8, para finalizar. Pode vir para cá, já? Não testemunhar. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode segurar nesse texto aí? Segura aí. Último ponto, então. Nós sabemos que para fazer uma comida, ninguém elogia a carne, né? Aliás, ninguém elogia o sal, elogia-se a carne. Que carne boa, aqui arroz bom, aqui feijão bom. O tempero, o sal quase nem é elogiado, né? Porque não se vê, né? Mas nós sabemos que o sal é aquilo que não se vê, mas dá tempero para os alimentos. Esse sal que Jesus está falando aqui é a própria presença de Deus na tua e na minha vida. Ela está dentro de nós, para primeiramente nós nos alimentarmos, sermos temperados, mas também nós temperar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Um sal dentro do saleiro não presta para nada. Um sal dentro de um tubinho é só sal. Agora um sal distribuído é um tempero, é algo que vai trazer degustação maravilhosa, é algo que vai fazer pessoas ficarem felizes. Então, uma das maneiras para mim me manter firme com Cristo é eu compartilhando de Cristo. Uma das maneiras para mim ficar firme com Jesus é eu falando de Jesus, falando o que Ele fez na minha vida, falando do que Ele transformou em mim, falando da minha igreja, falando da palavra de Deus, falando de testemunhos de outras pessoas. É você viver salgando a galera, porque quando você está falando de Cristo, você mesmo está firme com Cristo. Porque Jesus disse em outro texto, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, no dia do juízo, eu vou me envergonhar diante dos anjos. O apóstolo Paulo disse em Romanos, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crer. Então, se você chegar diante de Deus e Deus perceber em ti que na terra você não falou dele, você não apresentou ele, você não se orgulhou nele, não vai entrar.
Se você não apresenta Deus aqui na terra, Deus não vai te apresentar os anjos lá no céu. Não tem conversa. Deus não é um Deus hipócrita, Deus não é um Deus incoerente. Ele só vai levar para lá quem trouxe ele do céu para cá. Nós vamos perguntar assim, pastor, beleza. Essas são as 8 atitudes que eu não posso ter se eu quiser entrar no céu. Mas o que eu posso fazer então? Fazer para entrar. Pode passar o próximo texto? Ó. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Olha só agora, gente, e traga quem? Os pobres, aleijados, cegos e mancos. Para nós entender isso, passa a conclusão aí. Somente pobres de espírito, aleijados pelas lutas com esse mundo, cegos para o pecado e mancos, andando com a força de Deus, que entrarão no céu. Ou seja, somente quando você reconhecer que sem Deus tu não é nada, você não tem como comprar a presença de Deus, nenhuma obra pode garantir a presença de Deus, você tem que receber essa presença de graça, você precisa dela, ela é a tua prioridade máxima, aí você vai entrar no céu. Não sei se você já viu retorno de soldados americanos depois de passarem por guerras. É bem triste a cena. Alguns voltam sem braço, alguns voltam destruídos na perna, alguns voltam com tiro, tentando tirar bala da coxa. Os soldados que vão para a guerra e voltam de maneira viva, né, não em caixões, que muitos morrem, a maioria vai ter problema psicológico, vai ter problema físico, vem em cadeira de roda, é terrível. E quando a Bíblia fala dos aleijados aqui, ele está dizendo isso. O que Jesus está falando? Ei, eu sei das guerras que vocês travam aí por amor a mim. Eu sei das guerras emocionais e espirituais que vocês travam. Muitas vezes vão perder coisas, perder pessoas, perder valores, vocês vão perder sonhos e projetos, mas mesmo perdendo tudo aqui no mundo por amor a Deus, nós vamos subindo, nós vamos indo mesmo aleijado, vamos chegando. Quando nós chegar no banquete, Deus vai olhar: uau, cara, você estava guerreando mesmo por amor a mim, hein? Entra. Vai ter também o grupo dos cegos, que é o grupo aquele que decidiu ficar cego para o pecado, ficar cego para o mundo, ficar cego para os prazeres do mundo, ficar cego para o diabo e ter visão aberta só para os prazeres de Deus, só para a palavra de Deus, só para a vontade de Deus. Esses que ficaram cegos, que decidiram não emprestar mais seus olhos para ver aquilo que o diabo oferece, esses caras vão entrar no céu. 1 João diz: tome cuidado com a concupiscência dos olhos e da carne, porque o olho que fez Eva cair em pecado, ela viu a fruta e disse para ela: boa de se comer, bonita essa fruta. Adão também comeu, os dois caíram por causa dos seus olhos, que se chama a cobiça dos olhos. É aquilo que você vê que não é para você, que não é de Deus para ti, é uma prática que não deve ser feita por ti, mas você se encanta, se tenta e acaba saindo fora. A Bíblia fala que se teu olho te faz pecar, corta ele e entra só com um no céu. O que seria esse olho? A maneira de você ver a vida pecaminosa. Tu tira e fica só com o olho de Deus, e você vai subir. E finalmente, mancos, andando com a força que Deus dá. A Bíblia fala do homem chamado Jacó, que em determinado momento ele começa a lutar com uma pessoa. Ele achava que era uma pessoa, mas ele percebeu que era um anjo, mas na verdade não era nem anjo, era o próprio Deus lutando com ele. E a Bíblia diz que a luta ali estava grande, até que esse homem, que era o próprio Deus, deslocou ele, bateu na articulação da coxa dele, deixou ele manco, e ele perdeu a luta. Aí Deus disse para ele: Jacó, parabéns, você lutou com Deus e venceu. Nas minhas palavras agora, Jacó olhou: como assim eu venci? O senhor me nocauteou, o senhor me botou no chinelo aqui, senhor. Eu perdi. E Deus: exato, Jacó, toda vez que você perde para mim, você vence. Jesus Cristo estava no jardim das oliveiras, jardim do Getsemane, e ele se pôs em luta com Deus Pai, quando ele disse: Pai, bem sinceramente,
eu não quero ir para a cruz. Eu não quero morrer na cruz. Tem como o Senhor passar de mim esse cálice? Naquele momento Deus olhou: filho, você chegou até aqui, está 80% da missão concluída, não pode parar agora, vai. E ele foi. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então muitas vezes, queridos, para fazer a vontade de Deus, nós vamos sentir, vamos perder muita coisa, e vamos andar mancos para o resto da vida. As pessoas vão perguntar assim: ué, por que tu não está trabalhando mais naquela empresa? Porque Deus mandou sair. Ué, por que tu não está mais fazendo aquela faculdade? Porque Deus mandou parar. Mas cara, tu não ia prosperar. Pois é, eu estou até mal com isso aí, mas estamos juntos aí, vamos embora. É triste, meu. Mas eu preferi a dor da obediência a Deus do que a dor de ir para o inferno de não obedecer a Ele. Prefiro uma dor temporária por obedecer ao meu Pai do que uma dor eterna por desobedecer a Ele.